Os demônios, seres temidos, misteriosos e muitas vezes incompreendidos, desempenham um papel fundamental na história da humanidade. Presentes em praticamente todas as culturas, religiões e mitologias, eles são figuras complexas que revelam as profundezas do medo humano, o mal que permeia nossas sociedades e até mesmo a natureza da própria existência. Na tradição cristã, são frequentemente associados ao mal absoluto, a figuras como Lúcifer e seus seguidores, mas os demônios não são exclusivos de uma religião ou cultura. Eles aparecem de formas diversas, desde seres malignos em busca de destruição até entidades que ensinam lições importantes sobre a moralidade e o comportamento humano. Neste vídeo, vamos examinar a figura dos demônios, tanto na teologia religiosa quanto no folclore popular. O que as diferentes tradições e culturas nos dizem sobre eles? Como essas entidades têm sido representadas ao longo dos séculos? E o que essas representações nos revelam sobre a nossa própria natureza? Prepare-se para uma jornada intrigante e profunda, onde exploraremos os demônios na teologia cristã, judaica e islâmica, além de suas muitas manifestações nas culturas e folclores do mundo. Demônios na teologia cristã. Na teologia cristã, os demônios têm um papel central na narrativa do bem contra o mal, representando as forças do mal que buscam corromper a humanidade. A história do demônio começa com a figura de Lúcifer, o anjo de luz que, ao tentar se igualar a Deus, se rebelou e foi expulso do céu. De acordo com textos bíblicos, como Isaías 14 e Ezequiel 28, Lúcifer era um ser belo e poderoso, mas seu orgulho e o desejo de ser igual a Deus o levaram à sua queda. Após sua queda, Lúcifer tornou-se Satanás, o líder dos anjos caídos, e sua rebelião criou um exército de demônios, que se tornaram os servos de sua missão de enganar e corromper os seres humanos. A Bíblia fala de uma luta contínua entre o bem e o mal, com os demônios atuando como agentes de Satanás para desviar a humanidade do caminho da salvação. O Novo Testamento descreve Satanás e seus demônios como sendo responsáveis por tentar as pessoas a pecar, como vemos na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Os demônios são frequentemente retratados como seres invisíveis e poderosos que se infiltram nas mentes e corpos humanos, levando-os à tentação e à destruição. A figura do demônio também é associada à possessão demoníaca, um fenômeno que, na tradição cristã, é entendido como o controle do corpo e da alma de uma pessoa por um demônio. O ritual de exorcismo, praticado principalmente pela Igreja Católica, é uma resposta a essa ameaça espiritual. O exorcista, usando orações, rituais e autoridade da Igreja, busca expulsar o demônio do corpo da pessoa possuída, restaurando sua liberdade e conexão com Deus. Além disso, o conceito de tentação, em que os demônios atuam como sedutores para afastar os seres humanos de Deus, é um tema recorrente na literatura cristã. Desde a tentação de Eva até a tentação de Jesus no deserto, os demônios são retratados como os mestres da sedução, usando truques e enganos para levar as pessoas a cometer pecados. Demônios na teologia judaica. Na teologia judaica, os demônios têm uma abordagem diferente. Embora o Antigo Testamento, ou Bíblia hebraica, faça referências a espíritos malignos, eles não têm a mesma centralidade e definição clara que vemos no cristianismo. O conceito de Satanás no judaísmo não é o de um inimigo pessoal de Deus, mas sim de um adversário ou acusador. No livro de Jó, Satanás aparece como uma figura que questiona a fidelidade de Jó a Deus, agindo quase como um advogado do diabo. Nesse contexto, Satanás é visto como um anjo que cumpre a função de testar os fiéis, ao invés de ser um ser maligno oposto a Deus. Os textos judaicos posteriores, como o Talmud e a Cabala, trazem uma visão mais elaborada sobre os demônios. O Talmud, por exemplo, descreve uma série de espíritos malignos conhecidos como Shedim que têm a capacidade de causar danos à saúde e ao bem-estar dos humanos. Os Shedim são frequentemente retratados como espíritos travessos que habitam locais isolados, como desertos e ruínas, e que podem influenciar as emoções e ações dos seres humanos, levando-os a comportamentos destrutivos. Além disso, na mística judaica da Cabala, os demônios são considerados entidades espirituais que habitam as forças caóticas do mundo e se opõem à harmonia criada por Deus. Esses demônios, muitas vezes descritos como seres impuros ou klipot, cascas, são vistos como obstáculos ao despertar espiritual. Para os místicos, o processo de purificação envolve a luta contra esses demônios, superando as tentações e limitações impostas pelo mundo material. Em muitas tradições judaicas, os demônios são também relacionados a doenças e desastres naturais. Eles são vistos como agentes de destruição que trazem sofrimento e perturbação. A proteção contra essas entidades malignas é buscada por meio de orações, amuletos e rituais que visam afastar os espíritos impuros e restaurar a paz e a saúde. Demônios no Islã.
No Islã, os demônios são conhecidos como jinn, uma raça de seres espirituais que, assim como os humanos, possuem livre-arbítrio. Os jinns são descritos no Alcorão como seres feitos de fogo sem fumaça e que vivem em um mundo paralelo ao dos humanos. Alguns jinns são bons e obedecem a Deus, mas outros, como Iblis, o equivalente islâmico de Lúcifer, são malignos e se rebelaram contra a autoridade divina. Iblis, no Alcorão, é um jinn que se recusou a se prostrar diante de Adão quando Deus ordenou. Sua recusa foi baseada no orgulho e na arrogância, e por isso ele foi expulso do paraíso. Iblis, agora o principal inimigo da humanidade, jurou fazer tudo o que fosse possível para desviar os seres humanos da verdade e da obediência a Deus. Ele e seus seguidores tentam enganar e seduzir os seres humanos, levando-os a cometer pecados e desobedecer a Deus. O Islã reconhece que os jinn malignos podem influenciar o comportamento humano de várias maneiras. Eles podem possuir corpos humanos, causar doenças, induzir pensamentos e ações impuras, ou até mesmo levar as pessoas a praticar magia negra. Para proteger-se contra os jinn malignos, os muçulmanos recitam versículos específicos do Alcorão, em especial os versículos do Surah Al-Falaq e Surah Nas, que servem como uma forma de exorcismo espiritual. Uma diferença interessante entre os jinn e os demônios de outras religiões é que, no Islã, os jinn não são exclusivamente maus. Eles são uma raça com a capacidade de fazer escolhas morais. Embora Iblis e seus seguidores sejam conhecidos por suas ações malignas, os jinn podem também ser bons, e a relação entre os seres humanos e os jinn é mais complexa e ambígua do que em outras tradições. Demônios no folclore e na cultura popular. Além das representações teológicas, os demônios têm uma presença importante no folclore e na cultura popular. Cada cultura tem suas próprias figuras demoníacas, que muitas vezes misturam elementos do medo espiritual com as preocupações terrenas sobre moralidade, vícios e punição. Na Europa medieval, por exemplo, a imagem do demônio estava intimamente ligada à Igreja Católica e ao conceito de inferno. Demônios eram retratados como criaturas monstruosas, com chifres, caudas e patas de cabra, sempre associadas a práticas de magia negra, bruxaria e heresia. Muitas das histórias sobre pactos com o diabo, como o famoso mito de Fausto, surgiram durante esse período. Nessas histórias, pessoas faziam acordos com o diabo em troca de riquezas, poder ou sabedoria, mas o preço a pagar seria sempre a alma, mostrando a natureza corruptora da tentação demoníaca. No folclore africano e nas culturas indígenas, os demônios frequentemente assumem formas de espíritos da natureza ou de entes sobrenaturais que governam o destino humano. O conceito de trickster, ou espírito trapaceiro, é comum em várias culturas, como o coiote na mitologia nativa americana, o pombagira no candomblé brasileiro ou o trickster africano Exu. Esses espíritos, muitas vezes travessos, ensinam lições sobre o equilíbrio e a harmonia, desafiando as normas sociais e morais. Na literatura e no cinema modernos, os demônios continuam a ser um tema recorrente, mas com uma abordagem mais psicológica e existencial. Filmes como O Exorcista e Hereditário exploram a ideia de possessão demoníaca não apenas como uma ameaça espiritual, mas como uma metáfora para o medo do desconhecido, o trauma e o conflito interno. Os demônios nesses contextos muitas vezes representam as forças que nos dominam, seja o medo, a culpa ou a repressão. Os demônios, com suas formas variadas e complexas, continuam a ser uma representação do mal, da tentação e do desafio às leis divinas em diversas culturas e tradições. Se na teologia eles são vistos como inimigos de Deus, tentando a humanidade para o pecado e a destruição, no folclore e na cultura popular, os demônios são mais frequentemente símbolos das lutas internas e das forças sociais que desafiam a moralidade e a ordem. Independentemente de como os entendemos, uma coisa é certa: as histórias sobre demônios refletem nossas maiores ansiedades, nossos medos mais profundos e nossas tentativas de compreender o bem e o mal. Ao refletirmos sobre essas figuras, devemos também refletir sobre nossas próprias escolhas, nossas ações e as forças internas e externas que moldam nossa vida. Agora, quero saber, qual é a sua visão sobre os demônios? Você os vê como seres literais que existem fora de nós, ou como símbolos das nossas lutas internas? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva para mais conteúdos que exploram esses temas profundos e misteriosos.